Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 17 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Em Cabo Verde, o governo passa a ter de assegurar por lei o transporte em trilhas. No Peru, a insatisfação cresce face à presidente Dina Boluarte. No controle técnico desta emissão está dos José Calites. O jornal começa agora. RFI, a rádio do mundo. A legislação de obrigação de serviço público na ligação aérea interilhas em Cabo Verde entrou hoje em vigor. Mais pormenores com o nosso correspondente Odair Santos. Garantir a prestação do serviço público com regularidade, pontualidade e qualidade na exploração de rotas, sem que tal dependa estritamente dos interesses comerciais das transportadoras aéreas. Este é o principal objetivo da legislação de obrigação de serviço público de transporte aéreo regular interno de passageiros, carga e correio em Cabo Verde, que entrou hoje em vigor. Em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, explicou que o modelo adotado por Cabo Verde é semelhante ao aplicado nas ilhas dos Açores, Canárias e Madeira e que as obrigações do Estado e da companhia são bem delineadas. Uma concessão de serviço público entregue a uma companhia, em que há obrigações da companhia e há obrigações do Estado. Muito próximo do modelo que hoje vigora nos transportes marítimos, para obrigar ao operador aéreo que faz os transportes a cumprir com um conjunto de obrigações, de chamadas obrigações mínimas. Isto traz logo um outro tipo de garantia para o consumidor final. Segundo o diploma do Governo, com a implementação das obrigações de serviço público, estarão criadas as condições de mobilidade aérea que permita diminuir o distanciamento social e económico que atinge as populações de algumas ilhas do país, nomeadamente São Nicolau e Maio. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Em São Tomé e Príncipe, a maioria parlamentar do ADI rejeitou o debate sobre a moção de censura relativamente aos acontecimentos do 25 de novembro no quartel-general das Forças Armadas em São Tomé e a oposição não está satisfeita. Mais detalhes com Maximino Carlos, correspondente da RFI em São Tomé. A polémica está lançada. Por um lado, a maioria parlamentar da ADI rejeita o debate sobre a moção de censura e, por outro, a MLST-PST entende que se deve avançar. Jorge Bonsussus, líder dos social-democratas, expressou o seu repúdio face à rejeição do debate sobre a moção de censura no Parlamento. Este despacho viola precisamente a Constituição, portanto, os direitos políticos da oposição. José António Miguel, líder da bancada parlamentar da ADI, referiu que a Assembleia Nacional não tem competências para assumir a função do Tribunal. Não é aceitável que sistematicamente se lance afronta quer à Polícia Judiciária, ao Ministério Público, bem como aos tribunais, só porque não queremos encarar a realidade de frente, assumir a nossa responsabilidade. Isto tudo acontece numa altura em que a investigação sobre os acontecimentos de 25 de novembro findo prossegue e que está na sua fase conclusiva. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. São Tomé, 102.8 FM. No Peru, milhares de manifestantes têm estado a convergir nestes últimos dias a partir das províncias rurais do sul do país, rumo a Lima, a capital, para mega mobilizações hoje e amanhã, com o objetivo de obter a demissão da presidente Dina Boluarte, chegada ao poder depois da destituição e detenção do presidente de esquerda, Pedro Castilho. Um cenário perante o qual a presidente apela à calma, como nos explica Liliana Henriques. Mais de um mês depois da destituição e detenção do primeiro presidente de origem indígena do Peru, Pedro Castilho, no passado dia 7 de dezembro, a instabilidade continua a prevalecer no país. Longe de tranquilizar a população, nomeadamente os habitantes das zonas rurais do país, a chegada ao poder de Dina Boluarte, antiga vice-presidente de Castilho, provocou uma onda de manifestações que resvalaram para a violência, com um balanço de pelo menos 42 mortos. Apesar de obstáculos policiais e também da instauração do estado de emergência desde domingo por 30 dias na capital e nas principais cidades do país, Lima prepara-se agora para ser palco de grandes mobilizações que abrangem também partidos políticos e sindicatos. O intuito é derrubar uma presidente considerada como sendo uma traidora, dissolver o Congresso, obter a elaboração de uma nova Constituição e a realização de novas eleições. Um cenário impossível de equacionar para a presidente, que apela à calma. Sabemos que querem tomar de assalto Lima, mas façam-no pacificamente e na calma, disse ontem Dina Boluarte num discurso no Tribunal Constitucional, durante o qual a chefe de Estado disse esperar os manifestantes
para poder falar das suas agendas sociais. Dina Boluarte considerou, todavia, que o Estado não pode estar à mercê dos caprichos de um grupo. No Fórum Económico Mundial de Davos, que decorre até sexta-feira, José Ramos Horta, presidente de Timor, que participa neste encontro, defende que as Nações Unidas são importantes na gestão das crises humanitárias e que, a seu ver, o que tem falhado na ONU é a liderança dos países membros permanentes do Conselho de Segurança. Obviamente, a ONU continua indispensável. Sem a ONU haveria muito mais tragédia na Síria, no Afeganistão, no Iêmen. São os agentes da ONU que conseguem, pelo menos, acudir a milhões de pessoas no Afeganistão, no Iêmen, na Síria. E é preciso continuarmos a apoiar-se o sistema das Nações Unidas e as suas agências especializadas, porque a ONU não é apenas o secretário-geral. O secretário-geral é secretário-geral de uma instituição de que fazem parte Estados-membros. Quando os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, pelo menos 4 deles estão diretamente envolvidos numa guerra, como é possível dizer o Conselho de Segurança é mesmo um Conselho de Segurança, que devia evitar guerras, prevenir guerras e quando elas acontecem devia, com mais eficácia, mediar a solução para essas guerras. O sistema está bastante fraturado, mas não é por isso que vamos dizer dispensamos a ONU. É preciso reforma, mas eu não acredito no simplismo de dizer é preciso reformar a ONU. Os países, é a Rússia, são os Estados Unidos, sobretudo, a China, a França, a Inglaterra, que são membros permanentes, eles que têm a maior responsabilidade. E esse conflito são eles que não conseguiram antecipar, resolver, etc. Ouvimos José Ramos Horta, presidente de Timor, em entrevista à Liliana Henriques. O músico, compositor, fundador do grupo Cimentera e antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio, lançou no passado mês de novembro o 10º álbum Migrants, um álbum que mistura as múltiplas raízes de Cabo Verde, às mornas, às coladeiras e ao funaná, acrescentou as influências afro-cubanas e novas sonoridades. Em entrevista à RFI, Mário Lúcio diz que este álbum é uma homenagem às migrações. Neste disco falo da migração, que é uma das mais belas epopeias do ser humano, que é o que trouxe a diversidade para o planeta, trouxe a ocupação do território planetário, trouxe a evolução humana em todos os aspectos. Hoje também seja sinônimo de drama e de vergonha e de morte. Trago esse apelo. É um apelo ao humanismo, uma homenagem àqueles que ao longo dos séculos tiveram a coragem de cortar raízes e começar de novo? Na verdade, tiveram a coragem da continuidade. No início, a epopeia humana, segundo a ciência, começou conosco a caminhar lá da África Austral à procura de territórios mais frondosos, menos perigosos, com mais água, com melhor clima. E nessa caminhada fomos parar à Islândia. Na verdade, mostra que esta espécie, com todas as suas dificuldades e deficiências, conseguiu escrever uma página sobre o cosmos, sobre o universo. Então, faço aqui uma homenagem a essa continuidade de cair, levantar-se, ir mais à frente, à procura de condições melhores. Ouvimos o músico Mário Lúcio em entrevista à Neide Ribeiro. A seleção moçambicana de futebol derrotou a Líbia por 3-2, um feito histórico, visto que foi o primeiro triunfo na prova. O autor do primeiro gol dos Mambas, Melk, foi premiado com o troféu do melhor jogador do jogo. Em entrevista à RFI, Melk, avançado dos Black Bulls, deu todo o mérito ao treinador, que o apoiou e sempre lhe disse para acreditar nas suas qualidades. É uma sensação muito boa ser um homem do jogo e também parabenizar a equipa adversária. Esteve bem, mas nós fomos melhor em campo, por isso ganhamos o jogo. E também dar o parabéns à nossa equipe, estivemos melhor também, se não fosse por eles, eu não teria chegado ao golo. Também dar o parabéns à equipe técnica, também ao Míster. Ele ao entrar, ele disse sempre, não desista, acredita, vais conseguir. Então por isso entrei e consegui. Não é fácil entrar a substituir, mas tive que fazer a história, tive que persistir sempre, insistir. É uma honra fazer história para Moçambique. Até onde pode ir Moçambique? Moçambique pode ir avante, isso nós acreditamos sempre, todo o povo moçambicano acredita que nós precisamos chegar mais longe. Nós temos talento, temos tudo para chegar, não é só acreditar e vamos conseguir. Ouvimos Melk, avançado moçambicano, entrevistado por Marco Martins, o nosso enviado especial à Argélia. O próximo jogo dos Mambas é no sábado frente à Argélia. Um ponto é suficiente para continuar na prova. Continue connosco.